A nova tributação das altas rendas já está em vigor e se você precisa entender de uma vez por todas se você será afetado com essa nova tributação, você precisa assistir esse vídeo até o final, pois eu vou citar exemplos práticos de como que essa nova tributação vai funcionar. Se você é empresário, é investidor, possui renda passiva com aluguéis de imóveis, muito provável que você será afetado pela taxação das altas rendas. A Lei 15.270 de 2025 instituiu o imposto de renda à pessoa física mínimo no percentual de até 10% sobre os rendimentos auferidos pela pessoa física. Entenda aqui que não interessa mais para o fisco de onde vem esse rendimento. Interessa é o quanto que efetivamente entra na tua conta para compor a base de cálculo. Ainda que tenha algumas exceções na legislação que não componham essa base de cálculo. Mas fica comigo para você entender até o final como é que vai funcionar essa nova taxação e o que você pode fazer para entender se você será afetado pela tributação das altas rendas. Primeiro, você precisa identificar se os seus rendimentos anuais superam o valor de R$600 mil ao ano. Isso porque a lei instituiu algumas faixas de renda e alíquotas específicas para cada tipo de renda percebida pelo contribuinte. Então, se você recebe o valor de R$600 mil anuais, o que equivale a superior a R$600 mil anuais, o que equivale a mais de R$50 mil por mês, até o valor de R$1.200.000 ao ano, o que representa R$100 mil ao mês, você pagará um imposto progressivo que poderá chegar até 10%. Agora, se você recebe o valor anual superior a R$1.200.000, o que equivale a mais de R$100 mil ao mês, você já estará sujeito à tributação mínima de 10% instituído por esse imposto. A tributação dos seus rendimentos vai chegar a 10% se você recebe mais de R$1.200.000 ao ano de rendimentos, independentemente do tipo de rendimento. E é isso que você precisa entender, que se você recebe lucros de uma pessoa jurídica como sócio, os dividendos, o resultado positivo daquela empresa, que é repassado para o seu CPF, que desde 1995 era isento, a partir de agora você passará a ser tributado, podendo chegar em até 10% de imposto sobre esse rendimento. Para entender de forma prática como será a aplicação da Lei de Altas Rendas, a Lei 15.270, eu vou citar dois exemplos. O primeiro exemplo é do empresário, da empresária que recebe o valor de R$100 mil mensais a título de distribuição de lucros de uma pessoa jurídica em que é sócio. Ao final do ano, ele terá R$1.200.000 de receita anual de distribuição de lucros. Até então, até final de 2025, este valor não era tributado, não compunha nenhuma base de cálculo para a tributação do imposto de renda. A partir de agora, com a Lei 15.270, este valor passa a ser tributado e nesse exemplo que eu dei, a tributação será de 10%, pois ele vai atingir o teto, que é R$1.200.000. Ou seja, o que ele pagará de imposto aqui é o valor de R$120 mil, calculado sobre todos os lucros que foram distribuídos no decorrer do ano. Percebam que no exemplo 1, todo o rendimento é classificado pela legislação como isento, mas na nova regra ele passa a ser tributado. Agora, no segundo exemplo, vamos fazer com que este mesmo empresário, além de receber os R$100 mil como distribuição de lucros da sua pessoa jurídica, ele também recebe um salário, um prolabore, como administrador dessa empresa no valor de R$20 mil mensais. O que vai dar no final do ano
uma renda aproximada de 1.200.000 de rendimentos de lucros e mais 20 mil, que dá em torno de 240 mil reais, com rendimentos de salário de prolabore que são tributados, são retidos na fonte essa tributação. Como é que vai funcionar a composição dessa base de cálculo para aplicação do imposto? Iremos somar o valor de 1.200.000 que ele recebeu a título de lucros com o valor que ele recebeu a título de salário de prolabore, que é o valor de 240 mil. Com a soma desses valores, nós teremos uma renda anual registrada de 1.440.000 reais. 1.200.000 do lucro, 240 mil do salário. Com isso, pela nova regra, o imposto que ele deverá pagar será de 10% sobre o 1.440.000, o que dará uma soma total de 140 mil. Mas aqui tem uma ressalva. Como parte desses rendimentos são tributáveis e já foram retidos na fonte, ou seja, sobre os 240 mil já teve uma retenção na fonte, que a gente hipoteticamente vai colocar como 50 mil reais, que já foram lá retidos, desse saldo de 140 mil que ele deveria pagar de imposto, que é os 10% sobre a renda global, sobre a renda total, se desconta este valor, 50 mil que eu falei? De 50 mil que foi retido na fonte. Ou seja, ele vai ter que pagar apenas a diferença. No ajuste anual da sua declaração do imposto de renda, ele vai fazer a compensação daquilo que já foi pago de tributo sobre os rendimentos que são tributáveis. E aqueles que não foram tributados, que via de regra são isentos na sua origem, mas que formam a composição da base de cálculo, serão a diferença que ele vai ter que complementar a título de imposto de renda pessoa física mínimo, para que minimamente ele pague os 10% previsto na Lei 15.270 de 2025, se ele superou o teto de 1.200.000 reais. Além da tributação mínima prevista na Lei 15.270, na taxação das altas rendas, haverá também o Instituto da Retenção, que funciona diferente do imposto a pagar no final do ano na sua declaração do imposto de renda. Presta atenção para não ficar em dúvida nesse assunto aqui, porque muita gente tem dúvida sobre essa retenção de 10%. Via de regra, toda vez que uma pessoa jurídica transferir para uma pessoa física o valor superior a 50 mil reais mensais, ou seja, se eu sou sócia de uma pessoa jurídica e essa mesma pessoa jurídica, uma única pessoa jurídica, me transfere mais de 50 mil reais no mês, dentro do mesmo mês, seja de uma única vez ou seja de forma fracionada, 10 mil, 15 mil, 20 mil, desde que a soma total chegue a 50 mil reais, haverá uma retenção na fonte. A empresa pagadora deverá reter na fonte 10% desse valor a título de imposto de renda pessoa física mínimo. Mas preste atenção, retenção é diferente de imposto a pagar. Neste caso, a depender do volume dos rendimentos deste contribuinte, no final do ano, pode ser que, quando esse contribuinte vá fazer a declaração do ajuste anual do imposto de renda, este valor que foi retido dos 50 mil, do superior aos 50 mil recebido mensalmente na sua conta, ele tenha que ser restituído. É como se fosse um empréstimo compulsório para o governo. No final do ano, que eu vou verificar se aquela retenção de 10% é mesmo devida. Porque preste atenção no seguinte exemplo. Vamos supor que eu sou sócio de uma pessoa jurídica e eu receba dentro do ano todo o valor de 300 mil a título de distribuição de lucro e mais o valor de 300 mil a título de salário de prolabore, compondo ao final uma renda de 600 mil reais ao ano. Dessa forma, eu não serei afetada pela tributação do imposto da pessoa física mínimo, porque eu fiquei no limite do teto, 600 mil reais. Só que esses 300 mil que eu recebi de lucro, eu recebi de uma única vez. Esse valor eu recebi da minha pessoa jurídica uma única vez em um único mês. E
automaticamente a empresa teve que fazer a retenção dos R$ 30.000, ou seja, 10% dos 300 mil foi retido na fonte. No final do ano, eu vou demonstrar para a Receita Federal que eu recebi só R$ 600.000 no ano todo, ainda que no único mês eu tenha recebido R$ 300.000 de distribuição de lucros. E com isso, os R$ 30.000 que foi retido deverão ser compensados ou restituídos no meu imposto de renda pessoa física. Para que você não seja afetado pela tributação das altas rendas, se você recebe renda anual superior a R$ 600.000 e também costuma investir em imóveis, em carteiras de ativos financeiros, você precisa criar uma estrutura patrimonial, uma estrutura societária, fazendo com que os seus rendimentos transitem dentro de pessoas jurídicas específicas que controlem a gestão dos seus ativos, do seu dinheiro e direcione esses recebimentos para outras pessoas jurídicas que eventualmente vão ter na sua carteira imóveis, ativos financeiros. Tudo isso formará um arranjo societário e patrimonial, fazendo com que o seu dinheiro não passe pela sua pessoa física, ou então que passe pela sua pessoa física somente o mínimo possível para os seus custos, para a sua sobrevivência, para os seus custos pessoais, dos seus filhos, e que a partir daí este mínimo desse valor que passe pela tua pessoa física não sofra os impactos da tributação das altas rendas. Fique no limite do teto para que você não tenha uma taxação de rendimentos que até então seriam isentos. Se você recebe lucros de empresas, possui investimentos, tem receita de aluguel, você precisa entender os impactos dessa nova legislação e se preparar, organizar o seu patrimônio ainda em 2026 para que em 2027 você não sofra ainda mais a taxação com base na Lei 15.270 de 2025.